perder, meu Deus, o amor por ti, Senhor. Que eu venha desaparecer e o Senhor venha crescer, meu Deus, a cada dia mais, Senhor da glória. Oh, Espírito Santo. Como é tão bom, Senhor, estar aqui na tua casa de oração, Pai, juntamente com meus irmãos, meu Deus. Representa a vida de cada um, Senhor, aqui representando sua família, Pai, sua mãe. Que o Senhor venha abençoando, Espírito Santo, cada mulher. Que o Senhor venha abençoando a cada homem, a cada criança, Senhor. Que o Senhor venha trazendo, meu Deus, sobre eles o teu Espírito Santo. Que o Senhor venha trazendo sobre a tua igreja, Senhor, o Espírito manso, o Espírito humilde, Pai querido. Que o Senhor venha trazendo sobre nós, Pai, a tua grandeza, o teu amor, a tua longanimidade, a tua bondade, Jesus. Oh, Pai querido, não foi fácil naquela cruz o Senhor, meu Deus, se tornar o maldito dos homens por nossas vidas, Senhor. O Senhor ali, meu Deus, foi humilhado, foi crucificado, foi cuspido, Senhor, pelos nossos pecados, Senhor, que nos trouxe a paz, sobre o pecado, Senhor, daqueles que não te querem nada contigo, Jesus, mas o Senhor se entregou. O Senhor ali, meu Deus, se entregou por amor da humanidade, Senhor. Por isso que eu te peço, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, do teu povo. Meu Deus, muitos não sabem o que faz e o que fala, Senhor, mas que eles venham acordar, Senhor. Oh, Espírito Santo, que essa manhã, meu Deus, aqui nós vamos fazer memória de ti. Aqui nós vamos participar do teu corpo e do teu sangue, Jesus. E que hoje, meu Deus, nós venhamos refletir, Senhor, a cada segundo, a cada momento, Pai, sobre as nossas vidas. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Será que está agradando ao Senhor? O Senhor venha me constranger, Jesus. Que o Senhor venha me levar ao arrependimento, Senhor da glória. Oh, Espírito Santo. Fique aqui, meu Deus. O Senhor nunca nos deixe. Que aqui o Senhor nos capacite, nos prepare, Senhor, para um grande dia. O dia, Senhor, tão esperado, Pai. O dia qual o portão vai se abrir, Pai. E aqueles que foram escolhidos, aquele que fez a escolha de te servir, meu Deus, vai entrar. Então que hoje, meu Deus, nós venhamos se preparar mais e mais para a tua vida. Que a igreja ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia, Espírito Santo, aleluia. Oh, Senhor, nos enche, Senhor, do teu Espírito. Que nós venhamos ter um Espírito, meu Deus, forte. E que nada, meu Deus, que aconteça nessa terra, nada venha nos abalar. Nada venha nos abalar, Senhor. E que nós venhamos focar no Senhor. Que nós venhamos focar na presença do Senhor. Que nós venhamos focar, Senhor, a terra que o Senhor vai preparar. Aleluia, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por cada minuto, Senhor, que o Senhor tem feito. Aleluia, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo. Obrigada, Jesus, por cada família representada, Senhor, em nome de Jesus. Vai dando glória a Deus, vai dizendo aleluia. Vai dizendo assim, Senhor, como o Senhor é bom, Pai. Senhor, obrigada pelo milagre divino, porque hoje nós abrimos nossos olhos, Senhor. Tantas pessoas hoje não abriram os olhos. Tantas pessoas hoje não teve essa oportunidade que nós temos, que nós estamos aqui, Jesus. Obrigada, Senhor da glória. Obrigada, Jesus, por cada vida, Pai. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia, Aleluia. Jesus. Glória a Deus, aleluia.
Cante comigo esse louvor. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia. O plano para salvar, o pacto para selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração e ele nem hesitou. Olha o que Jesus fez. Aleluia, glória a Deus. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer os planos que Deus escreveu. A como tá, né? E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça nos alcançou. E quando tudo parecia me alcançou, e quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue nos libertou. Olha o que o sangue de Jesus fez por nós. Nos libertou. Nos libertou. Um plano perfeito, mistério da graça que me alcançou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, e veio pra salvar. E ele me salvou, igreja. O plano pra salvar, o pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração. Hesitou. Do amor, o autor anunciou salvação. Aleluia, igreja. Tudo que o Senhor fez, Ele fez um plano perfeito. Ele se fez um plano perfeito para que nós tenhamos vida, para que nós tenhamos salvação. Mas nós temos que buscar o Senhor com perfeição. Nós temos que buscar ao Senhor em espírito e em verdade com perfeição. Porque o Senhor Ele se entregou naquela cruz. Por amor Ele se fez um autor. Ele se entregou por amor de mim e de você. Aleluia, Jesus. O plano do Senhor foi perfeito. O plano do Senhor Ele é perfeito. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Plano pra salvar, Aleluia, Espírito Santo. pago pra selar, silêncio no céu. Aleluia. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Aleluia. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. Como a nossa já está. Aleluia. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou.
se Ele não tivesse se entregado naquela cruz, nós não estaríamos aqui. Nós não tínhamos sido escolhidos por Deus se Ele não quisesse ter levado sobre Ele nossos pecados, as nossas transgressões. Os mais sujos dos pecados Ele levou. Ele se fez imundo por nós. Amém? Aplaude o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Quer estar convidando a irmã Daniela para estar louvando o hino aqui? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O louvor da harpa, o 192. Amém? Amém. 192. Ali embaixo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é lindo, Ele é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Amém. Espírito Santo. Movimento Igreja, palma ao Senhor. Glória a Deus, Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesí, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora veio amor, pois compreendeu o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesí, pelo sangue de Jesus no Calvário. É um grande pecador que sabe o teu Salvador. Temos um bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e ofereceu graça tal ao Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesí, pelo sangue de Jesus no Calvário. Aleluia, Deus! Pelo sangue de Jesus no Calvário. Desce e agradeço a rica oportunidade. Pelo sangue de Jesus do Calvário. Amém? Nós fomos remidos. Aleluia. aleluia. Vamos para a palavra oficial dessa manhã. É em João 6, 50. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 6, versículo 50 ao 51. Amém? Aleluia, Espírito Santo. Amém, Jesus. Todos se encontraram? Quem não encontrou, diga misericórdia.
Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu dou é a minha carne, e que eu darei pela vida do mundo. Amém? Aleluia. Olha o que Jesus fez, né? Ele se fez pão para aqueles que comer dele, aquele que quer, não morra, mas viverá e vai ter a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para 50. Vamos continuar. E disputava, pois, os judeus entre si, dizendo: como nós pode dar a este a sua carne e comer? E Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se eu não comeste a carne do Filho do homem, eu não beberes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebido. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha o que Jesus nos deu, né? Ele ainda dá uma condição: é aquele que quer. É aquele que quer. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, você está em mim e eu estou em você. Aleluia. Então que hoje seja um dia mais que especial. Hoje nós fazemos memória do Senhor. Nem todo mundo participa, mas que hoje venha ter um concerto. Desse: meu Deus, eu tenho que participar, Senhor, para mim ter parte com o Senhor. Se o Senhor na tua palavra diz: aquele que comer e beber do meu sangue, eu sou seu e você é meu. Então que hoje venha ser diferente. A partir de hoje tem que dizer assim, declarar na nossa vida: eu vou participar, eu vou comer do sangue, eu vou comer da carne e vou beber do teu sangue, Senhor, porque eu quero que o Senhor faça morada em mim. E eu quero habitar, o Senhor está comigo e eu estou com o Senhor. E eu quero ter a vida eterna. Amém? Aplauda o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. E o grupo das varoas estão com oportunidades. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Foi pelo sangue, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Cante conosco, igreja. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia.
Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. O círculo de oração cumprimenta a nossa amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Aleluia. Esqueci. Graças a Deus, aleluia. Vamos dando glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos cantar conosco esse louvor, igreja. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono. Receber a oração que vem do nosso coração. Santo eu irei cantar quando eu passar no voo celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando um hino em oração. Meu louvor sempre, sempre e nunca mais voltar. Meu louvor sempre, sempre e nunca mais voltar. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu sei que este lugar não se pode comparar, pois riqueza que não falta e coroa até teremos ali. Contaremos com os anjos, voaremos com arcanjos,
toca uma trombeta, agradece a nossa rica oportunidade. Espírito Santo. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Quem quer entrar no portal celestial? Eu quero. Aleluia. Por isso que nós estamos aqui. Para buscar o Senhor. Amém? E os varões estão com a oportunidade agora. Amém? Aleluia. Glória a Deus. O irmão Cleito hoje vai solar. Alegre em Cristo. É isso, coloca o microfone com ele. coloca. Outro para cantar. Aleluia. Glória a Deus. Cantar a Deus. Para adorar o Senhor. Aleluia, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Grupo de varões está da igreja na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Espírito Santo. Glória. Entre nós. Aleluia. Está desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. O Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Glória a Deus. Adorado entre nós, desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar
Amém, né? Messias aguardado, ele está chegando para buscar a sua igreja. A igreja qual está se preparando. Nós temos que se preparar cada vez mais, porque Jesus ele está próximo, né? Os sinais estão aí acontecendo. Os sinais estão acontecendo, é terremoto, é os pais matando os filhos, filho matando os pais, igreja contra igreja, irmão contra irmãos. Isso é tudo sinal dos fins dos tempos, a qual Jesus disse que iria preparar um lugar para aquele que quer comer e beber da carne dele, ele levar. Aleluia. Que coisa linda, né? Nós temos que querer. Amém? Amém. Glória a Deus. O grupo de crianças estão com oportunidade. Aleluia. Aleluia. Lucas tá no banheiro. Lucas. Glória a Deus. Ei. Com alegria, não? Faça com alegria. O grupo Pequenos Adoradores está da Igreja Papai do Senhor. Amém. É pra Deus, viu, Lucas? Faça com alegria. Glória a Deus. Aleluia. Isso aí. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Esse louvor, irmãos, vai ser especialmente em homenagem a nós, as mães. Amém? Para que as irmãs se concentrem. Amém? E prestem atenção a cada gesto que nós vamos fazer nesse louvor. Amém? Amém. Glória a Deus.
Isso é desse jeito que eu quero. Então nós somos especiais para o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Amém? Glória a Deus, santo, santo. E eu Aleluia. quero... A missionária vinha sentar aqui. Amém, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Santo, santo, aleluia. Glória a Deus. Pai querido, santo, santo. E antes Aleluia. do pão vivo, né? Que é a palavra a qual ela nos fortalece a cada dia. Eu quero estar passando a salva. Quem tiver sua oferta, seu dízimo, Aleluia. Glória a Deus. depositar aqui, amém? Hoje eu vou mandar o Heitor colocar, porque as duas estão querendo. Todo dia essa Cecília quer ir. Como é que você vai falar para a igreja? Nós que somos inteligentes vamos fazer lá o quê? Glória a Deus. Amém. Pode Aleluia, passar. glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo. Amém, né? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Soberano Deus e amado Pai, meu Deus, aqui nós apresentamos a oferta dos teus filhos, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, aqui abençoando, repreendendo o mal, Jesus. Que o Senhor venha aqui, meu Deus, abençoando cada celeiro, Pai, multiplica, Senhor. Que não venha faltar em nosso celeiro, meu Deus, que nós venha ter, meu Deus, para abençoar o necessitado, meu Pai. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Vamos orar pela missionária Elisane. Não sei falar o nome dela. Vamos orar pela missionária Elisane. Que nós venhamos estar com o nosso coração preparado para receber a palavra do Senhor. Amém. Estenda suas mãos para cá. Soberano Deus e amado Pai. Aqui, meu Deus, eu apresento a vida da tua filha, Jesus. Que o Senhor venha usá-la, meu Deus, como instrumento aqui nesta manhã, Pai. Meu Deus, usa ela como o Senhor nunca usou, Pai querido. Que o Senhor venha abençoar ela, Pai. Meu Deus, da cabeça às plantas dos pés, meu Deus. E que ela venha falar palavras do Senhor, meu Deus. Colocada, meu Deus, na boca delas, Pai. E que nós venha estar com o coração preparado para receber, meu Deus, o teu pão, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia aí, João. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu fui para Ipiranga e deixei a Bíblia lá no Ipiranga. Como eu fui com criança, fui com a minha neta, você sabe que as crianças tiram um pouquinho a gente do céu. Eu falei, Jesus, me preocupei tanto com a menina, esqueci a Bíblia, mas eu vou voltar na que eu tenho mais. E eu peguei essa daqui, mas essa é muito boa, porque ela é letra grande. Aleluia. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia aí, João 14. Semana todinha, para a glória de Deus, estou aqui pela glória dele. Aleluia. Fui para o monte, 3 dias no monte, carreado, e ali foi glória pura, irmão. Nós temos que nos revestir, né? Porque a Bíblia diz que os dias são maus. E se eu e você não nos revestir, nós não vamos suportar. Não é verdade? Então eu vou estar lendo aqui, João 14, que diz: não se turbe os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito
que vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para onde quer que eu estiver, vós esteja também. Aleluia, Deus. Aleluia. Até aqui, a igreja, aleluia. Quando chegar em casa, comece a meditar nesse versículo. Aleluia. Porque o Senhor fala conosco. Aleluia. Através desta palavra. Amém. Aleluia. Eu quero dizer para a igreja que Jesus está voltando. Aleluia. Nós não sabemos a hora nem o dia. A Bíblia diz que é no piscar de olho. O piscar de olho, igreja, é muito rápido. Aleluia. Não é que, aleluia, que nós não, aleluia, não fazemos aquilo que o Senhor quer. É que nós temos que nos preparar mais. Amém. Aleluia, porque o céu, ele é tomado à força. O céu, aleluia, para entrar não é de qualquer maneira. O céu, aleluia, é especialidade de Deus. A Bíblia diz, aleluia, que o Senhor, aleluia, ele morreu, aleluia, na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou. Amém. Aleluia, ao terceiro dia. E ao terceiro dia, aleluia, quando Maria Madalena, aleluia, foi até o sepulcro, aleluia, para saber, aleluia, onde estava o mestre. Mas Jesus antes tinha avisado os discípulos. Jesus disse, olha, hoje nós vamos nos sentar aqui diante do banquete, mas o meu tempo aqui é pouco. E ali, igreja, a Bíblia vai dizer, aleluia, que muitos ali não entenderam o que Jesus estava falando com os seus discípulos. E ali estavam os seus 12 discípulos, homens de Deus de confiança. Aleluia, o que eu quero te dizer, que nós somos carne, mas nós temos que se jogar diante dele. E quando Jesus partiu, aleluia, que foi levado até o matador, aleluia, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus se apareceu para Pedro. Glória a Deus. Aleluia. E quando eles desceram lá, aonde foi, aleluia, sepultado o mestre, ele foi até o encontro. E quando ele chegou lá, a porta estava aberta. A palavra vai dizer, aleluia, em Marcos, aleluia, que a pedra era tão grande. Se era grande, era pesada. O homem só não tinha força de remover. Aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor, ele removeu aquela pedra. Aleluia. Glória a Ele Deus. deixou ali, igreja, o seu lençolzinho dobrado. Era prova que ele foi, mas ele voltaria. Aleluia, Deus. Quando ele viveu aqui na terra, a Bíblia vai dizer que 100% como homem. Por que como homem? Para sentir a minha dor e a tua dor. Verdade. Aleluia. Para saber as nossas necessidades a que ele sofreu. Verdade, Senhor. Mas se você pensar, você vai dizer por que ele sofreu. Se ele era Jesus Cristo, todo o poder está na mão dele, ele podia fazer. E o mundo virá de outras maneiras. Mas por amor a mim e a você. Aleluia. Glória a Deus, é verdade, aleluia. Verdade, Senhor. 100% homem e 100% anjo. Um espírito, aleluia, incomparável. Aquele que morreu e ao terceiro dia ele Aleluia. ressuscitou. Oh, glória, glória a Mas o que Deus. eu quero te dizer é que ele disse assim, eu vou, Pai, mas eu voltarei. Glória, aleluia. Eu voltarei, aleluia. Aí o Filipe olha e diz assim, o 6 diz assim, e disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Feliz daquele, aleluia, que adora o Senhor. Feliz daquele que está dentro da casa do Senhor. Amém, Irmão, glória a você Deus. não está aqui
perdendo o seu tempo. É verdade, Senhor. Certo dia eu fui ali no posto de saúde e eu olhei para tinha uma mulher e tinha a neta dela. Eu dei a paz para ela e a neta disse assim: ô irmã, minha avó não é evangélica, lá em casa todo mundo é evangélico. O filho dela é pastor e ela não quer. Aí o Senhor falou assim para mim: filha, fala uma pergunta para ela. Talvez ela já tenha, aleluia, ouvido que Jesus vai voltar. Talvez ela já tenha ouvido várias coisas, mas ela está na dela. Ela ainda não acordou. Porque tem muita gente que não acordou para a vida ainda. Acha que o mundo é dele. Que o mundo vai crescer, que o mundo vai ter, que o mundo vai ficar do jeito que está. E nós, como estamos aqui dentro da casa do Senhor, nós somos loucos. Para eles lá fora. Por isso que a palavra de Deus diz que nós vivemos no mundo, mas nós não pertencemos a ele. Eu e você, aleluia, por poucos tempos que andamos no mundo. Jesus, ele vai vir. E quando ele raiar, aleluia, ele não vai descer a terra. Porque a terra está tão contaminada que o pecado já chegou diante das narinas do Senhor. É verdade. Então é por isso que nós temos que ter olho espiritual. E discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Porque o mundo aí fora já é do maligno, a Bíblia diz. Quando Felipe perguntou: Senhor, se tu é o Pai, mostra o caminho. Jesus disse para Felipe: Felipe, tu estás comigo há tanto tempo e tu não sabe que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vinha a mim veio o Pai. E Felipe ficou ali, irmão. Eu creio que depois ele disse assim: nossa, como que eu fui fazer essa pergunta? Mas muitas vezes nós perguntamos, não é verdade? Senhor, nós estamos no caminho certo? Porque nós não te vimos, mas nós sentimos a tua presença. Nós sabemos que tu está do nosso lado. Tu está dentro da minha casa, tu está aqui. Né? O Senhor, ele está, aleluia, onde o povo dele está. Porque quando Jesus andava, ele andava com os discípulos, tudo um ao lado. E é muito gratificante, irmão, esse Deus. Amém. É um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê. Glória a Deus. Aleluia. Quando Felipe fez esse caminho, é o 9 que diz assim: e disse Jesus: estou há tanto tempo convosco e nem tende que nem conhecido. Não me tem desconhecido. A quem me vê a mim, vê o Pai. Mostra-nos, Pai. Ele fez essa pergunta, irmão, como muitos crentes hoje em dia faz. Aí o 10 diz: não crê tu que estou o Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo não são as digo de mim mesmo, mas do Pai que está em mim e que faz as obras. Aleluia. Aí o 11 diz assim: crede em mim que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crê em mim mesmo, por causa das mesmas obras. Aleluia. 12 diz: na verdade vos digo que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maior do que está, porque eu vou para o Pai. Então, irmão, a sabedoria quem dá para mim e para você é o próprio Deus. Glória a Deus. Porque o grande eu sou é Ele. Aleluia, Deus. O grande eu sou. Aleluia. Aleluia. Porque quando Jesus, aleluia, ele foi à cruz do Calvário, ele foi por amor a mim e amor a você. É verdade. Ele não foi só por amor, aleluia, de um pai. Ele foi amor ao mundo inteiro. Se todo mundo colocasse na sua mente
que foi o Senhor que nos criou, que foi o Senhor que nos deu vida, eles diziam assim: eu vou adorar. Mas a Bíblia diz, irmão, que é o próprio cego. Em Salmo 115 diz: tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem nariz, mas não respira. Sabe o que é que se diz assim? É os ídolos. E o mundo já é do maligno. É ídolos. Não é só você pegar um santinho e adorar. Você está entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus. Um santo você pega e adora. É a mesma coisa que você está adorando aquela garrafa ali de refrigerante. Será ela, o rótulo dela, o que se diz ela, que ali está escrito Coca-Cola. Eu não estou dizendo que é pecado tomar Coca-Cola. Presta atenção. Jesus está abrindo os olhos espirituais da igreja hoje. Dizendo que Ele é a verdade. Aleluia. Que Ele é o Pai. Aleluia. Que Ele cuida dos filhos na terra. Porque a mulher e o homem, presta atenção, a mulher e o homem, ele não tem força. Aleluia. A mulher, ela ficou para gerar um filho. Mas quem deu, aleluia, a estrutura do filho total foi o próprio Deus. Glória, aleluia. Eles foram os dois, o casal, né? E ali foi formado o olho, boca, nasceu a criancinha perfeitamente, né? Como Deus criou, foi Jesus que criou, É irmão. verdade, glória a Deus. É verdade. Porque se não fosse Deus, não saía nada. Lá em Cubatão, teve uma moça que o marido falou: imagina, se é Deus que vai formar meu filho, é eu e minha esposa. Irmão, Deus permitiu os 9 meses. Mas quando nasceu, Deus permitiu, a barriga dela estourou. Não fez nenhuma cirurgia. E naquela estouração da barriga dela, ela morreu. Porque a dor foi imensa. E quando saiu uma bola, irmão. Sem olho, sem boca, sem pé, sem nada. E isso aí abalou o Batão, irmão. Colocaram lá no jornal e foi todo mundo ficou suspenso. Então, sabe por quê? Porque foi diante, blasfemou contra Deus. Aleluia. Os nossos filhos são do Senhor. Aleluia. O Senhor nos emprestou ele. Hoje é o dia das mães. É um dia especialista que o Senhor fez para mim e para você. Aleluia. Não é verdade? Verdade. Se não fosse o Senhor, você pode ver que cada dia tem um dia diferente. Porque o Senhor, Ele olha para mim e olha para você. Aleluia. Diante dele não tem grande nem tem pequeno. Tudo um ser só. E o que eu quero dizer para a igreja agora, sabe o que é? Que ele conhece. Você conhece o Marcelo? Mais velho? Não, conheço o mais novo que mora lá. Tu conhece o Fábio Vitor só, né? Marcelo ainda não viu. Meu filho há muito tempo casado. Os mais novos tudo teve filho. E eu creio que vivia assim, algo assim. Mas eu nunca pedi para Deus que ela viesse engravidar. E ali eu caladinha. Aí um dia eu cheguei lá, eu vi um carrinho de bebê. Mas ela deu fim àquele carrinho e deu fim às coisas. E ficou meio assim, sem. Porque ela não é muito de falar. E eu fiquei só observando, mas também eu não cheguei nela para perguntar nada. Aleluia. Eu vou dar isso aqui, vou doar, não sei o quê. E eu calada. Irmão, crente tem que ter visão espiritual. Ajude o seu irmão em oração. Está fraquinho, vá, ajude ele. Está com algum problema, ajude ele. Essa é a nossa força aqui no céu, está aqui na terra. Porque depois que Jesus levar, irmão, porque já está preparado. E ali eu fiz um propósito diante de Deus. Não falei do meu esposo. Eu disse: Senhor, se for o erro for do meu filho, coloca tudo no devido lugar. E se for nela, Jesus, visita a sua madre. E comecei a
orar e disse: Jesus é um varão. Dê um varão para ele. Porque é um filho tão bom. Um filho que nunca me deu trabalho. Jesus, ele tem como sustentar uma criança. E fui contando para Deus os detalhes. Aleluia, Deus. Sabe por que, irmão? Deus está permitindo eu falar assim? Hoje é o dia das mães. Você entendeu? Então tudo nós temos que detalhar para ele. O que você quer, o seu dia a dia. E dizer: Jesus, não é dessa maneira, é assim, é assim, é assim. Você detalha. Porque Deus deu, aleluia, sabedoria para a gente chegar diante de Deus. Muitas vezes você não está em casa, seu esposo chega do serviço, você chega nele e diz: filho, eu vou contar algo para você, né? E você vai lá e conta e o marido fica feliz. É verdade. E ali, irmão, grande Aleluia, glória a Deus. Aí se alegra. Isso é Deus ensinando eu e você. É verdade, Vamos Senhor, ver. é verdade. Aleluia, Deus. Glória, E eu glória fiquei a Deus, caladinha. Eu ia viajar, tanto que ele disse assim: Melisane, ele me chama de pastora. Melisane, tá bom que tu abrir o templo. E eu vejo você como pastora. Eu digo: não, deixa lá, eu só faço a obra lá fora. Amém. Aí eu orando, aí meu filho chegou e disse: mãe, você vai ser vó. Eita, Eu disse: Aleluia, eu vó. glória a E Deus. agora, quem é? Eu, mãe. Eu disse: mas menina, eu dei um pulo tão grande, oh glória. E não tinha falado nada com meu esposo. Meu esposo é benção pura, pensa numa benção. Amém. E eu olhei para ele e falei: filho, e é um varão. É um menino, você vai ver. Aí quando a esposa dele chegou lá em casa, eu falando para ela: olha, eu vou revelar agora. Nem o meu esposo sabia que eu tinha falado com o Senhor e feito um propósito para o Senhor dar um filho para Eliana, abrir a madre dela. O sorriso do meu menino veio na orelha. Eu disse: filho, e para tu saber que é Deus, é um varão. Irmã, aos olhos da fé, olha aquilo que tua boca profetiza, você vê acontecer. Amém. E quando eu falei um varão, a sobrinha dela olhou para mim e disse: imagina, é uma menina, e já tem um nome. Eu falei: aham, só se for dois. Mas que é um varão, é. Porque eu falei com o papai: irmão, tudo aquilo que você fala com Deus, você pode esquecer, mas ele não esquece. Glória a Deus. Aí foram fazer outro exame. Quando foram lá fazer, não deu nada. Ficou em suspense. Aí quando foi fazer a outra ultrassom 3D, apareceu lá o menininho. Aí chegou Marcelo: mãe, eu tô tão feliz. Eu disse: filho, você tá feliz? Ele disse: tô, mãe. E é um menino. Eu disse: tá vendo? Que papai falou que era um menino e eu pedi um menino. Aleluia, Irmão, Deus. tudo aquilo que você pedir para o Senhor, creia que Ele tem para te dar. Amém, Deus. Aleluia. Agora tem um propósito. Entrega na mão dele e descansa. Descansa. Não fica se indagando: mas Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor fez. Jesus, eu sei, Senhor, que aquilo que tu promete para mim é aquilo que o Senhor tem de melhor. Aleluia. Então não se turbe o teu coração. Aleluia, Deus. Somente crê que Ele é o dono da vida. Amém. Hoje é ceia, e eu já estou entregando a glória do Senhor. O Senhor falou com a igreja da maneira que Ele quer. Amém. Cada pregação é um jeito. Foi quinta? Não, sexta-feira eu estava aqui na... Estava do outro lado. Lá do lado do carrozinho, estava pregando, foi uma glória lá. Aleluia. A alma se entregou aos pés do Senhor. Aleluia. Então, irmão, cada pregação é conforme a igreja. E eu quero te dizer que não se turbe o teu coração, crê mais em Deus. Amém. Você está no lugar certinho, irmão. Aleluia. Está criando o seu filho no lugar que tem que criar. É a casa do Pai. Aleluia. É a casa do Pai, aleluia. Você tem liberdade. Glória a Você tem Deus. liberdade para montar a tua vida.
Deus tremendo, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê, um Deus que opera maravilha, um Deus que coloca as coisas tudo no devido lugar. Por isso que a Bíblia diz que a salvação é individual. Então, lute pela tua salvação. Corra pela tua salvação. Aleluia. Porque outrora, aleluia, nós éramos um povo pecador. Muitos olhavam e não dava nada. Mas quando você chega nos pés do Senhor, muda até a feição. Não é verdade? É verdade, aleluia. Muda a feição, muda a temperança. Aquilo que você era agitado, o papai já começa a colocar no lugar. Já começa a ensinar você. E você quer ser sábio na palavra, nos louvores, você vai aprendendo, irmão. Quando pensar que não, você vai dizer assim, nossa, hoje eu canto. Aleluia. Hoje eu prego. Hoje eu pego o microfone e adoro e faço o querer de papai, né? É tão bom, irmão, você ter intimidade com Deus. Aleluia. Amém? Fique com esta palavra. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Amém, né? Senhor é maravilhoso em todos os momentos. Né? Agora nós vamos para uma parte também importante, que é onde nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor. Amém? Quero estar pedindo o pastor Gabriel para estar trazendo a palavra. Amém, Jesus. Amém? Amém. Fala a igreja, na paz do Senhor Jesus mais uma vez. Amém. Abra a sua Bíblia aí em João, no capítulo 6, no versículo 47. João, Jesus, como escreveu João, capítulo 6, versículo 47. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Todos encontraram? Glória a Deus. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aleluia. Eu sou o pão da vida. Nossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida no mundo. Disputava, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade, eu vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come da minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Amém? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Os fariseus, eles não entendiam porque eles estavam olhando pelos olhos naturais. Eles estavam imaginando comer a própria carne e beber o próprio sangue de Jesus. Mas ele estava se referindo em ter uma vida com ele. Sim. Estava se referindo em viver para ele, em permanecer nele. Quem crê em mim terá a vida eterna, em crer em Jesus. Aleluia. Então, eu creio que todos nós que estamos aqui é porque nós cremos. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Nós cremos nele. E se cremos nele, nós temos que obedecer a sua palavra, permanecer nele
e viver fiel para Ele. Amém? Então, nós vamos participar da ceia. Amém. Jesus, uma certa vez, ele falou assim: aquele que me nega diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Né? Olha. E todas as vezes que nós passamos, aceita, porque é um simples elemento, o pão, um simples elemento, o suco. Um representa o corpo, o outro representa o sangue de Jesus. Quando nós consagramos, acreditamos que ali nós estamos tendo vida em Jesus. Aleluia. Então todas as vezes que passa o corpo e o sangue nós não aceitamos, nós estamos o quê? Negando Ele. Muitas das vezes nós pensamos que negar é só alguém perguntar: você é cristão? E você dizer não, negando Jesus. Mas muitas das vezes quando passa o corpo, o sangue, nós não aceitamos, nós também estamos negando. Porque uma pergunta é feita, sim ou não? Sim. Aceita o corpo de Jesus? Aí nós dizemos o quê? Sim. Ou vamos dizer o quê? Não. Então ele disse: quem me nega diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Então o que eu digo para os irmãos? Se algo impede nós de participarmos, nós temos que correr atrás para nós resolver essa situação, para nós entrar nessa comunhão com Cristo. Amém? Porque nós já cremos. Ele disse: quem crê em mim será salvo. Né? Então nós já cremos nele. Nós temos que participar, ter a comunhão, fazer a memória do que Cristo fez por nós. Amém. A ceia é uma ordenança. A ceia e o batismo são doutrinas principais do cristianismo. Então a ceia e o batismo são os principais pontos do cristianismo. Então todos os cristãos deveriam participar da ceia e participar do batismo. Amém? Glória a Deus, é verdade. Então o que o apóstolo Paulo diz? Cada um examine o homem a si mesmo, depois coma e participe. Então eu tenho que me examinar, participar e me revoltar com a situação que eu estou vivendo e correr atrás para resolver. Amém? Amém. Aleluia. Se está difícil, chama o pastor da igreja, vamos conversar, vamos ver o que se pode fazer. Que situação é essa? Porque nada é impossível para Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo. Feche Ó seus Deus, olhos, vamos aleluia. orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Aqui, Pai, está os elementos, esse pão, meu Deus, que através da oração, tua palavra diz que é santificado. E nós consagramos, meu Deus, esse elemento ao Senhor. Que a partir desse momento, Senhor, venha ser o próprio corpo do Senhor, naquela cruz moído, naquela cruz, meu Deus, esbagaçado pelas nossas vidas, Senhor. Que não venha ser mais um simples pão. E quando este pão, meu Deus, foi ingerido, que nós venhamos ingerir, que venha ser o teu próprio corpo, Senhor, em nós, a tua própria vida em nós, Pai. Que venha nos fortalecer para a nossa jornada cristã. Que venha fortalecer e edificar as nossas vidas, Senhor. Venha consagrar também, meu Deus, o suco, que a partir desse momento representa, Senhor, o teu sangue, Senhor. Derramado ali, meu Deus, na praça, no Calvário, por todos, Senhor, aqueles que creem em Ti. Venha consagrar, meu Deus, e quando for ingerido por nós, que venha trazer vida, a vida do Senhor venha estar em nós. Pai, que nós venhamos fazer a memória do que o Senhor fez naquela cruz por nós. Nós só somos salvos hoje porque o Senhor foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, Senhor. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Por isso, meu Deus, que nós estamos aqui reunidos, Senhor. Não para negar o Senhor, mas para aceitar o Senhor nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, consagra esses elementos para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele diz que cada um que participa vai sair do seu lugar, vai mesmo se servir. Enquanto nós ainda estamos em número de poucas pessoas, então nós mesmo vamos dar
pegando aqui. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, meu Pai. Pode se servir aqui. Muita vontade, Consagrado. e amor por mim, por todo. Aleluia, agradeço. Todo que participa do participar, vai pegar na sua mão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo. Recebe assim. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Pode participar. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim, porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciará a morte do Senhor até que ele venha. Pode participar. Aleluia. Vai dando glória. Vai dando aleluia. 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 Vai falando com ele. Aleluia. Vai falando com Jesus. Glória a Vai Deus. dizer: muito obrigado, Senhor, por se entregar por mim. Muito obrigado, Senhor, por morrer naquela cruz, meu Pai, para que hoje eu tenha uma vida. Ah, Deus poderoso, eu não aceito ficar sem tomar, sem participar, Senhor, sem entrar na comunhão. Ah, Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda a viver para Ti. Me ajuda, Senhor, a participar de tudo, Senhor, que a Tua palavra nos manda. Ah, Deus poderoso, fortalece a minha Aleluia, vida, Pai Senhor. querido, santo, santo. Hoje e sempre, eu preciso da Tua ajuda, Pai. Eu preciso da Tua vida em mim. Eu preciso, o Senhor estar em Ti e o Senhor está em mim, porque a Tua carne verdadeiramente é comida e o Teu sangue verdadeiramente é bebida, Pai. Ah, Jesus, me ajuda, Pai, me ajuda, Jesus. Ajuda, Glória a Senhor. Deus. Vai falando com Ele, Aleluia. igreja. Com Ele, igreja. Aleluia, Jesus. Santo, 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 santo. Glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz. Fala em tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração.
aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar, somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz branco como a neve, aceito como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Esse sangue que tem todo o poder, esse sangue que nos cura, que nos liberta, que nos salva. Aleluia! Não existe nada além do sangue. Mas não é qualquer sangue, não é de novilho, não é de boi. É o sangue de Jesus. É o sangue dele, do Yeshua. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Aleluia, Jesus. Nós somos livres, Jesus. Nós te adoramos, aleluia. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar mais um aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. É o sangue de Jesus que tem todo o poder. Faça a memória dele. Faça a memória do que ele fez por você. Uma chuva que cai e lava minha alma. Uma chuva que vem da cruz de Jesus. Esse sangue que entra em minhas veias, que me faz conhecer quem é o meu Pai. Quem é o meu Pai?
Somos filhos de Deus, remidos e lavados pelo sangue de Jesus, assim, essa rica oportunidade, irmão. Do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem não participa da ceia, irmãos, não é para não deixar de vir, não. Tem que vir ouvir a palavra de Deus, se fortalecer. Aleluia. Glória a Faz Deus. parte da igreja, da comunhão da Aleluia. igreja. E Deus Toda vai honra, toda dar glória. força, lhe ajudar. E você Deus, vai nosso Pai. resolver a situação que está passando e vai participar. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tem que ficar nessa fé. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar um minutinho. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Deus me abençoar cada um de vocês que aqui estejam. Aleluia. Que a bênção se estenda sobre a família de cada um de nós. Amém. Aleluia. A pregadora, sua família, o pastor Ananias, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Os filhos, tá bom? E seus netos, né? O Lohan, Dominique de Guimarães de Matos. Eu quero conhecer esse Lohan que ele fala. Ele é do tamanho do filho do Elivan. Aí ele fala o nome dele completo, o nome e o sobrenome. Ah, legal, hein? Aí eu aprendi, Lohan Guimarães Dominique de Matos. Eita! É o netinho dela. 3 anos de dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos participar agora da comunhão novamente com a igreja, que é ali um alimentos abençoados. Físico, né? Já que se alimentamos espiritualmente, agora os alimentos físicos. Deus abençoe cada um que ajudou e contribuiu. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Então, dizendo que quarta-feira nós tem culto de ensino. Sexta-feira eu quero colocar um pregador da casa. Na sexta-feira, irmãos, vocês que congregam aqui, preparem uma palavra, um louvor, venham preparados. Né? Se vocês chegam até a mim, mesmo que eu não fale, mas você chega até a mim, pastor, eu tenho uma palavra, eu quero trazer a palavra na sexta-feira, que é a oportunidade na sexta, tá bom? Aleluia. Glória a Deus. Porque aqui eu sei que tem grandes talentos. Amém? Amém. Tem grandes talentos, amém, Cleiton? Glória a Deus. Entendeu? Então, começa com uma palavrinha pequena, quem não tem muita intimidade assim com a Bíblia, de conhecimento, então começa com uma palavrinha pequena, explica ali o que entendeu, e aí nós cantamos um louvor e já adora a Deus junto. Aleluia, Deus. Jesus disse assim, não é de muito falar que será ouvido. Amém? Então, às vezes não é uma pregação de 1 hora, às vezes uma palavra só basta e já abençoa nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então, Aleluia. quarta-feira nós estamos aqui com o ensino, sexta-feira estamos aqui para estar adorando a Deus também. Amém. Amém. E só avisando que. Silêncio, eu não terminei ainda. Marias, entregou a lembrança? Entrega, estou terminando de falar. Pronto, agora silêncio. Aí quarta-feira nós estamos para culto de ensino. Sexta-feira nós vamos estar aqui novamente. Vou conversar com alguém aqui para escalar para trazer a palavra. Nem que seja uma palavra pequena. Amém? Pode ser de 1 hora de negócio também. Quem manda é a pessoa que vai pregar. Aleluia. Glória a Deus. Então, estamos aí. Glória a Deus. Só lembrando que provavelmente nós vamos ficar nesse salão. Quando nós chegamos aqui, estava um tubo de água aqui, aquele negócio ali. Como é que chama aqui? A decoração do Dia das Mães ali caiu no chão, molhou tudo ali. E molhou tudo ali, e o salão está ruim. Então provavelmente eu estou pensando em arrumar outro salão, mas vai ser por aqui mesmo. Amém? Amém. Aleluia. Adorar a Deus junto.